Aleluia, aleluia. Irmãos, 24 de março de 2024, penúltima lição do trimestre. A última lição vai dar certinho no dia 31, né? 31. E hoje, o papel da pregação do culto, no culto, né? É uma sequência, é uma continuidade da lição anterior, né? Onde nós estudamos o culto na igreja, né? O culto da igreja cristã. Então hoje, continuando, né? Falando sobre culto, falando sobre palavra, porque na lição anterior nós vimos a respeito da exposição bíblica, né? Falamos da palavra, e hoje falar sobre a pregação no culto, sobre a palavra de Deus. É isso, irmãos? É isso que nós vamos falar. Mais importante do que simplesmente dar espaço para a pregação, porque isso é importante, né? Nós falamos também na lição anterior, dar espaço para a pregação é a qualidade dessa pregação. O que está sendo pregado. É isso? Então, a qualidade, ela vai dizer se nós estamos sendo fiéis à palavra de Deus, fiéis às sagradas escrituras. É essa a qualidade. E os nossos púlpitos, irmãos, nós temos que dar espaço, prestem atenção. Nossos púlpitos, nós temos que dar espaço para pregadores genuínos da palavra de Deus. Pregadores genuínos da palavra de Deus. Não é isso? Dá espaço. Nós devemos lutar. A escola bíblica serve para isso aqui. Para que nós saibamos, termos o dom do discernimento aguçado, né? Devemos lutar para que as nossas palavras, para que a nossa pregação, melhor dizendo, para que a nossa pregação seja uma pregação cristocêntrica. Não é isso? Não é? Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza e em breve voltará. É um exemplo. Não é isso, irmãos? Falando de Cristo. Então, devemos lutar por isso, certo? Devemos lutar, devemos dar espaço. Dar espaço. Não é pregar, não é só falar sobre a palavra, é pregar a palavra. Pregar a palavra. Não é? É igual a Bíblia. A Bíblia não é. A pessoa diz, a Bíblia contém a palavra de Deus. Não. Ela é a palavra de Deus. Tem muita diferença aí. Né? Porque pode dizer contém, pode dizer que ela também contém ela outras coisas, né? Mas não. Ela é a palavra de Deus. Então, da mesma forma a pregação. A pregação, ela tem que ser uma pregação genuína, fiel às Escrituras. Fiel às Escrituras. Temos muita coisa para falar, irmãos. Muita coisa. Como eu sempre digo, né? Porque cada lição é um mundo, é um universo que a gente vai descobrindo, que a gente vai reafirmando, né, os nossos pensamentos. Muitos de nós já sabemos isso, mas é importante falar. É importante que nós ratifiquemos essa ideia. Ratifiquemos, para que a gente possa evoluir, né, para nos apresentarmos diante de Deus, né, santificados. É isso aí, irmão. Vamos seguindo. Foi lido o texto áureo, a verdade prática e a leitura bíblica em classe, né? Os objetivos desta lição, irmãos, são 3. O escritor José Gonçalves, olha, objetivo 1, apresentar o ministério da palavra e seu propósito. Então, qual é o propósito da palavra? 2, enfatizar a importância do ministério da palavra. Então, qual é o propósito? Qual é a importância da palavra? Né? E o objetivo 3, irmãos, explicitar a fundamentação
do ministério da palavra. É isso, irmãos? Então, vamos seguindo. Eu vou se for adiantando, né, aí lá para frente eu vou ser só repetitivo. Vamos lá. Quem não tem a revista, a favor, prestar bem atenção, né? Acompanhe também aí o que for falado, interaja, pergunte, fique à vontade, não saia daqui com dúvidas, pergunte. Nesta lição veremos a importância da pregação bíblica, denominada também como Ministério da Palavra. Nesse aspecto, para refletir a glória de Deus, a pregação precisa manter o propósito para o qual foi estabelecida: revelar Deus e educar a igreja. Por isso, podemos afirmar que o ministério da palavra é importante, pois assim a igreja é edificada e moldada pelos valores do reino. Olha esse detalhe, é um dos tópicos aqui, ó, né? Ela é edificada e moldada pelos valores do reino. Uma igreja em que a palavra de Deus não tem a primazia, tanto na ação evangelística quanto na discipuladora, é uma igreja fraca. Portanto, a natureza da pregação precisa ser bíblica e cristocêntrica. Em outras palavras, deve possuir sólidos fundamentos. Esta introdução está muito bem feita. Ela resume aí o que tem: edificação, evangelismo, educação cristã, né? Os fundamentos cristãos. Os fundamentos cristãos aqui, onde a maior missão, né, da igreja, que é edificar os seus membros. Edificar. O que é edificar? É lançar as bases e ir crescendo, não é isso? Né? Fazer um edifício, faz as bases e vai construindo. Nós estamos em um processo sempre de santificação. Então nós estamos em um processo sempre, né, de crescimento espiritual. Crescimento espiritual. Todos nós estamos crescendo espiritualmente. Então, isso requer o quê? Um alimento para crescer. E esse alimento é a palavra. Esse alimento é a palavra. Foi falado na semana passada que o culto, né, é um serviço. Então, continuamos afirmando, claro, né, que o culto é uma tarefa, é um serviço. É um serviço. Você vai prestar o serviço. Tudo que tem aqui é de Deus. Nós somos mordomos, não é isso? Cuidadores do que Deus colocou em nossas mãos. Não é isso? Não é isso, irmão? Essa leitura bíblica em classe, antes de passar por item 1, sei que o tempo é curto, mas a gente não pode deixar de falar, né? Por exemplo, aqui, presta atenção aí, leitura bíblica em classe, o item 3. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Isso aqui é muito forte, né? Muito forte, né? Aqui a gente, quer dizer, não sofrerão, quer dizer, não estarão resistindo, né? Resistir. A palavra de Deus, irmãos, ela confronta. Ela confronta. E quem não quer se sentir confrontado, ele alimenta uma doutrina de massagem do seu ego. Uma doutrina de que você é lindo, você é poderoso, você é maravilhoso, né? Isso vai na contramão das Escrituras, irmãos. Isso vai na contramão das Escrituras, né? Então, eles são saciados por palavras, né, que massageiam o seu jeito de ser, o seu modo de ser, não é? Mas eu quero dizer aqui mais uma vez, não é como nós escolhemos, né, que nós devemos adorar a Deus.
Nós adoramos a Deus da forma que Ele determinou. Nós não podemos dizer assim, Deus me entende, né? Não, irmãos. A palavra de Deus, ela é fiel. Ela é fiel. E nós devemos entender que esse aspecto da palavra aí, né, pseudo-pregadores, eles vão na contramão da genuína palavra de Deus. Certo, irmão? Na genuína. Porque quando nós somos... É diferente, olha. Quando nós somos confrontados, por exemplo, arrependam-se de seus pecados. Isso é um confronto muito grande. Muito grande. Nós ficamos incomodados na cadeira, da poltrona. Alguém falar para a gente isso. Arrependam-se de seus pecados. A pessoa se mexe na cadeira e pensa, meu pai, meu Deus. Então é confronto isso, irmãos. É confronto. Não é que vem ao seu modo de ser. Né? E aqui está dizendo aqui, ó, doutores com suas próprias concupiscências. Quer dizer, achar pessoas que passam a mão na cabeça do pecador. Não é isso? Não é? Então, esse é um ponto que nós, pacífico, né? Pacífico, que eu vejo ninguém está perguntando, né? É ponto pacífico. Nós devemos saber isso, claramente, né? Então, essa parte aqui da leitura bíblica em classe, quer dizer, deixa eu continuar falando aqui, lendo melhor para poder falar a respeito disso. Ministério da Palavra e seu propósito. A pregação como proclamação. Quando nós pregamos, nós estamos proclamando, anunciando, revelando a Jesus Cristo. O propósito mais sublime do Ministério da Palavra está no fato de ele revelar Deus às pessoas. Frequentemente as Escrituras se referem a esse aspecto da pregação como sendo uma proclamação. O verbo querisso, traduzido como proclamar, é usado nesse sentido em vários textos no Novo Testamento. Nesse aspecto, a pregação tem um propósito de revelar Deus às pessoas. Esse fato por si só mostra a grandiosidade da pregação, trazer o conhecimento de Deus, né? Então, meus irmãos, nós proclamamos a Deus, nós falamos a Deus, nós anunciamos a Deus. É isso que nós devemos fazer. Anunciar, proclamar, falar, revelar, fazer conhecer, mostrar Deus, mostrar o que Ele faz, o que Ele fez e as suas promessas. É isso, né? Então, esse verbo aqui, olha, cadê? Querisso, né? Querisso, né? É pregar, né? E querigma é pregação, querigma, pregação. Certo, irmãos? Então, a gente vê na palavra de Deus, vamos ler aí Mateus 4, 23, irmãos. Diz assim a palavra de Deus, que é citado aí. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. Então, isso serve de modelo para nós, certo? Prestem bem atenção. O modelo que nós temos é esse, Jesus, modelo. Que modelo é esse? É o modelo que vai pregando
pregar e ensinar tem muita coisa um do outro, né? Quem prega também ensina e quem ensina também prega, né? Um pouco de cada coisa. Todo ensino tem um pouco de pregação e toda pregação tem um pouco de ensino. Ficou melhor assim, né? Toda pregação tem um pouco de ensino e todo ensino tem um pouco de pregação. Então, o nosso modelo, como eu vou fazer isso? Está aqui, Jesus falando. Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Olha aqui, aqui a gente já sabe. O efeito vem depois da palavra. O efeito, o milagre, a cura vem depois da palavra. Depois da palavra, irmão. Isso aqui é nosso modelo, né? Curando as enfermidades depois da palavra. Fazendo milagres depois da palavra. Então a palavra tem que ter a primazia, o espaço suficiente e lutarmos para que seja de qualidade. Qualidade. Como Jesus fez. Como Jesus. Então o nosso modelo é esse aqui, né? Mateus 4, 23. É isso? Né? Então, nós lemos aqui sobre proclamar. Então, nós vamos anunciar e falar de Cristo, revelar a Cristo. É isso. O caso emblemático de Lídia. Enquanto Lídia ouvia a pregação feita por Paulo, o Senhor abriu-lhe o coração. A pregação foi um instrumento que Deus usou para se revelar àquela mulher. E o resultado disso foi a sua conversão. Deus é glorificado na revelação de sua palavra. Esse fato é destacado por Paulo na sua carta aos Romanos, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Assim devemos nos conscientizar de que a pregação da palavra de Deus é mais do que uma simples exposição de ideias, mais do que um discurso inflamado. Ela é o canal pelo qual Deus se revela ao coração endurecido, né? Então Lídia, né, ouviu Paulo pregando e se converteu. Lembra que eu falei? Depois da palavra vem o efeito, né? Vem o efeito. Ela abriu o coração. Olha só o que vem. Ela abriu o coração, né? O que tem de melhor para abrir o coração? Qual é a forma para abrir o coração endurecido? Qual é a forma para abrir o coração, irmãos? Qual é a forma? Aqui está dizendo palavra. Palavra, irmãos. Vamos desistir do irmão? Vamos desistir daquela pessoa? Não, aquele ali não tem jeito. Não, aquele ali não tem salvação. Aquele ali, meus irmãos, palavra. Ela abre o coração endurecido. Ela abre caminho. Ela abre caminho à palavra. Como essa mulher. Também, vamos dizer assim. O pastor pode dizer assim: nós estamos precisando de recursos, ó. Estamos precisando de recursos. O que nós fazemos? Palavra. Palavra, irmão. Então precisamos fazer reforma. Meus irmãos, palavra de Deus. Vai para a palavra, oração, palavra. A palavra, ela alimenta. A palavra, ela quebra o coração. Ela abre o coração. Dá um coração quebrantado. Aí abre caminho. Você precisa de reforma. Você precisa de dinheiro. Você precisa de mais irmãos. Você precisa... Então, assim, eu estou falando de uma forma simples, né? É a palavra, irmãos. Fale, pastor. Jeremias 23, 29 diz assim: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo
espinhou sapene. Exatamente. Vai batendo até, né? Então, meus irmãos, de maneira geral, a igreja que é fortalecida, ela busca a pregação genuína da palavra, ela abre caminho. Aquele homem, aquela mulher que tinha o coração endurecido, ela amolece, contrita, fica contrito, um coração contrito, arrependido, muda, abre horizontes. Então a palavra tem que ser a primazia do nosso culto, nas nossas reuniões, né? A palavra, como abrir esse coração, tantos já foram abertos. Isso aqui é só um exemplo de bilhões e bilhões, né? Tantos já foram abertos. Isso aqui, meus irmãos, é prosperidade da igreja. Prosperidade. A prosperidade vem com o quê? Vem com teatro, vem com contorcionismo, né? Shows, jogos de luz, né? Vou falar sobre isso ainda mais na frente ainda, que eu quis adiantar já. A diferença de uma igreja intensificada com uma igreja que prioriza o espaço da palavra. Por exemplo, eu fui pegar esse exemplo agora, passava 9h40. Eu estava todo mundo da igreja. Eu assim, agora vamos então, uma saia justa. Agora, houve a sair para fora, fica fora. Aí você tem que ser feliz para fazer isso. Eu varia diferente. O pregador tem tempo, tem um cronograma. A pessoa está aguardando o pregador. Mas a comunidade dessa por aí, você tem que saber o que você faz. Então, Olha, a importância da palavra dentro das igrejas é isso. Você vai tomar cagou, mais evolução, se é aquilo, aí você precisa estar focado na que você vai fazer. E o alvo é eu, os 2 anos de cagado, pegar direcionamento, se eu mais libertador, diferenciou. exatamente. Olha, vocês estão vendo aí, né? Domingo passado o pastor Ivan falou a mesma coisa aqui. Ele foi pregar em outro lugar. Por quê? Acontece isso demais. Acontece isso demais. É estranho isso? Não. Imagine aí fora. Imagine aí fora. Eu sempre falo assim, somos tão poucos aqui. Tão poucos. Era para ser muito mais. Essas palavras, esses conhecimentos para mais. Então nós temos uma missão também de levar, falar a respeito disso. E também, fazendo disso, tenho visto pregação aqui, até 5 pessoas pregavam. 5 pessoas cantavam, 5 pessoas pregavam. A mensagem já podia ter um negócio, um tal de um preletor. E teve que ele fala nem da Bíblia fala outras coisas. Aí, não vai aqui, ele quer fazer das pregações. Mas ele fazia um convite, era 3, 4 pessoas, era muito. Ele já vai dizer, oi, eu não tinha esse negócio, não, rapaz. Eu falei que negócio não. Quando eu ensino aí, não, tem que dar lugar para a palavra. Certo, dá lugar para a palavra, mas a gente pega a palavra do jeito que ela é. Né? Vai falar dele. Não sei o que quer fazer. Ele quer fazer o Espírito Santo, fazer a obra que ele quer fazer, ele quer fazer o Espírito Santo fazer. Né? E alguém que é batizado para ele, estranho aí, não sei o que. Aí fica assim, né? Acostumado a ver as coisas mais diferentes, cada vez mais. Meus irmãos, é isso. Assim, quando eu digo assim, nós devemos lutar por isso, isso é uma realidade. Uma realidade. Posso, assim, não quero falar assim demais, mas aqui mesmo, teve no domingo, que não houve uma pregação no culto de domingo. Não tava aqui, o pastor não estava aqui. Aconteceu.
foi uma revelação, teve um testemunho, né? Aí pegou um tempo maior, aí os louvores, e no final, não vamos deixar para depois, que chegou a hora, chegou às 9 horas, 9 e pouquinho, né? Não houve a pregação, não houve aqui. Acontece, vamos dizer. Mas e por aí, então, como é que é, né? Então devemos sempre, assim, eu tô gravando isso, eu tô falando assim porque ficou na minha mente isso aí naquele dia, né? Um negócio mais que acontece, vamos dizer assim. Uma situação, quer dizer, excepcional, vamos dizer assim. Mas devemos sempre estar observando isso, não é verdade? Quem for o dirigente do culto, observar com planejamento, não é isso? Quem está na frente do culto, planejar isso aí, para dar primazia para a palavra. Quem sabe se naquele dia não tinha uma pessoa que estava querendo se converter, não é verdade? Uma alma vale o mundo inteiro. Fala com você? Estou lembrando que a pregação, depois da pregação, o Espírito Santo trabalha no coração da pessoa. Pois é. Exatamente. Essa semana eu li muito essa lição. Foi chamada o nosso exemplo, que nós temos de exemplo, Jesus, o pregador, o início, o fim. Então, mas arrepender é o nosso exemplo de pregação. Eu vi essa semana um exemplo de Billy Graham, que é nos tempos últimos, né? Billy Graham era um senhor que pregava simples, e quando chamava ali para Centenas, milhares de pessoas. Centenas, porque pregação simples. E hoje muitos pulam ali, vem aquele tal do coach, e pula muito o evangelho. Não tem uma pregação, como que diz aqui no textual. E atento, olha, atento. O nosso exemplo, Jesus, acabou. Esse detalhe é importante, assim, Billy Graham pregava de forma simples, pregava Jesus de forma simples, né? E é considerado o maior pregador, né? O maior evangelista em quantidade de conversões do mundo, da história, né? Da história, não é? Então, a gente tem que observar que na hora de pregar, né? A qualidade da nossa pregação, observar o quê? O alvo é Cristo. O alvo é Cristo. Anunciar a Cristo. Revelar a Cristo. Certo, irmão? A pregação como instrução. Como instrução, né? As pessoas que foram alcançadas pela proclamação da palavra precisam crescer e amadurecer no Evangelho. Ou seja, necessitam ser discipuladas, instruídas. É significativo o fato de que o ministério de Jesus tem o ensino como um dos fundamentos. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas. No Sermão do Monte, Jesus também ensinava seus discípulos. Assim também o apóstolo Paulo gastou grande parte de seu tempo ensinando os crentes, né? Atos 18:11. Paulo chegou mesmo a exigir de alguém que tivesse pretensão ministerial fosse apto para ensinar. Tudo isso mostra a importância do ministério do ensino e a responsabilidade de quem o exerce, né? Todo pastor, ele tem que ensinar, né? Nem todo ensinador é pastor, né? Mas pastor, como diz, tem que ser apto a ensinar, como Paulo está dizendo aqui. Não é? É o que está falando aqui. Não é? Então, vocês estão vendo o papel da palavra, a importância da palavra, o propósito, né? Não é isso? O propósito da palavra é muito grande, né, irmãos?
Por quê? Por quê? Por que isso? Pela palavra que as almas se convertem. Pela ação do Espírito Santo que convence. Pela palavra. Pela palavra que há salvação. Não é isso? Pela palavra que nós avivamos. Não é, irmãos? Eu digo, pela palavra que nós crescemos espiritualmente. Pela palavra que nós sobrevivemos espiritualmente. Não é? Pela palavra que alimentamos a nossa alma. Não é isso, irmãos? Pela palavra. É a palavra. Então é um papel muito importante. É um papel essencial no nosso culto, não é? Como foi dito no textuário, a tempo e a fora do tempo, falar de Deus, anunciar a Cristo. Entenderam, irmãos? Deixa eu concluir aqui, só aproveitar aqui. Porque eu fiquei fora de outra igreja, 11 anos. Uhum. É tipo assim, um boneco inefável. Assiste lá na igreja, quando chega em casa não assiste nada. Graças a Deus que Deus me trouxe para a Assembleia de Deus. Ah, tu falou boneco inflável, me lembrou um detalhe aí. Vou já falar também. Assembleia de Deus. E eu falei do Billy Graham, tem um exemplo dentro da igreja, etc. Não é aqui puxando sardinha para lugar nenhum, é pastor de Biapina. Prega simples, fala simples e a pessoa entende tudo. Eu louvo a Deus mesmo de coração pela minha vida hoje, de estar fazendo parte aqui da escola dominical, na Assembleia de Deus, mas muito obrigado também pelo Neto Biapina, pela pregação dele. Não estou puxando sardinha para ele aqui de forma nenhuma, não é nada disso. A gente está se falando de evangelho, está se falando de pregação, de contexto, de entrega, e eu tenho visto isso. Só isso que eu tenho a dizer dentro desse contexto. E complementando o que tu está falando aí, nosso pastor, né, todo culto anuncia a escola dominical, fala da escola dominical, fala da lição, não é isso? Como eu falei assim, somos tão poucos, é preciso que seja feito esse serviço, né? De anunciar a escola dominical, de convidar as pessoas para vir para a escola dominical. Alguém que está aqui veio talvez porque foi convidado. Outras pessoas que já vieram outros dias também. Então esse é um trabalho contínuo que vai ser feito, também muito bem feito aqui pelo pastor, porque o pastor chamando é outro detalhe, né? Se um de nós fosse chamar é diferente, o pastor chamando é diferente, né? É dessa forma aí, né? Então, irmãos, como eu estava dizendo, né? Então, é a palavra que faz nós crescermos espiritualmente, a palavra que nos santifica, o processo de santificação pela palavra, a palavra que nos purifica, não é isso? Não é? Eu tô aqui com o João 17 aberto, mas acho que é o João 15 também, que diz... Acertei aqui, ó. Vocês já estão limpos por causa da palavra que vos tenho falado. João 15, 3. Vocês já estão limpos. A palavra, ela nos dá um banho espiritual, ela nos limpa, ela nos santifica, ela vai nos purificando, né? Palavra, irmãos. Não é? Quando nós pregamos, nós estamos fazendo o que Jesus pediu para fazer. Ele dando o exemplo aqui, não é verdade? Né? Ah, vai dizer, mas santifica também? Sim, olha aqui. João 17, 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Né? Entenderam, irmãos? Então,
é a verdade, né? Palavra da verdade que nos santifica, que nos aviva, que nos purifica, que faz nós resistirmos ao mal, resistirmos às vãs doutrinas, olha aí, resistirmos a vão, saber o que é o certo e o errado, entre o bem e o mal, é a palavra que nos confronta. Então ela nos confronta, nós ficamos sabendo o que é o bem e o mal, o que é o certo, o que é o errado. Não é isso, irmãos? Não é verdade? Né? A palavra. Nós estamos falando de pregação hoje. Pregação é a essência no culto. É a essência onde nós estivermos, como diz, a tempo e a fora do tempo, aonde você estiver. Não seja um crente agente secreto, né? Não já sabe. Não posso, eu lembro e falo. A palavra que nos dá bom ânimo, né? Dá bom ânimo na nossa vida. Não é? Vamos lá. 2, né? A edificação da igreja. Olha aqui, esse detalhe é importantíssimo. Edificação nossa. Tudo que eu estou falando aqui nos edifica. Nos dá bom ânimo, nos edifica. Não é? Resistir ao mal, enxergar o que é vã doutrina, enxergar o que é uma vã doutrina, é a palavra. A edificação da igreja. A palavra tem a importante função de edificar a igreja. Essa edificação vem pelo confronto que o Espírito Santo traz pelo ministério da palavra, que exorta e consola. Às vezes isso pode vir em um tom de elogio ou em uma forte repreensão. O termo grego paraklesis, traduzido como exortar e consolar, significa um chamado para ajudar e encorajar. Ele ocorre com muita frequência no Novo Testamento, sendo a maioria das vezes no contexto da igreja. Assim vemos Paulo solicitando a Timóteo que persuadisse em ler, ensinar a palavra e exortar. E Lucas destacando que a igreja andava na consolação do Espírito Santo. Em ambos os textos se pressupõe o ministério da palavra como um instrumento de exortação e edificação, né? A palavra é o alimento do Espírito, não é? A partir que nós estamos alimentados, nós crescemos, não é verdade? Não sei se vocês viram um testemunho pela internet falando da África, que ali no chifre da África, né, que é Sudão, Etiópia, Eritreia, é o local de mais fome que tem no mundo. E tinha aqueles vídeos de pessoas esqueléticas, né, que estavam buscando comida num certo local. E eles iam por aquele caminho, só que alguns não davam conta mais de andar na busca por comida e morriam ali. É um vídeo muito forte. E os urubus atrás. Meus irmãos, por que eu falo isso? Porque nós também precisamos de alimento espiritual, porque senão nós morreremos espiritualmente. Morreremos espiritual. E qual é o alimento? Palavra. Mateus 4,4 diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, a palavra ela nos fortifica. Nós devemos ter fome e sede da palavra. Nós devemos ter. Eu tenho, você tem? Eu tenho, você tem? Essa fome e sede da palavra.
né? Então, este exemplo, assim, da pessoa que está caminhando com muita fome, que não consegue resistir, é o nosso, ou a palavra é nossa proteína. A palavra é nossa proteína, nosso nutriente é a palavra. Para a sobrevivência desta igreja aqui, Rio Maria, aqui, ó. Aqui. Por quê? Hoje nós estamos, como aqui Augusto falou, muito bem servidos. E depois? E daqui a algumas décadas, como é que vai ser? Vai haver uma sequência disso? Vai haver? Ninguém sabe. As 7 igrejas do Apocalipse hoje estão aonde hoje? As 7 igrejas do Apocalipse estão aonde? Desapareceram. Desapareceram. E a igreja aqui, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, muitos, daqui a 20 anos, muitos de nós não estaremos mais. O Silvano tem que levar isso adiante. Entendeu, Silvano? Levar isso adiante. Geração. Né? Glesivan, levar isso adiante. Para nossa sobrevivência. E qual é o alimento? É a palavra. A palavra é o alimento. Se não for assim, nós começamos a fazer cultos só de louvores. Louvor é importante, caramba, é importante para promover, né? Adoração, promove a adoração. Desde que o louvor também seja o bíblico. Isso, né? Tem que ser bíblico também. Você acabou de ler o texto aí, Zé, da Paulo, aconselhando, por quê? Porque o papel da pregação, aconselhando o jovem Timóteo, prega a palavra. Você acabou de ler aí agora, né? Paulo aconselhando Timóteo a pregar a palavra. Prega a palavra. O texto acabou de ler que deu agora. Então nós devemos fazer discípulos, não é isso, irmão? Fazer discípulos, irmão. Agora, nós devemos deixar um legado. Deixar um legado. Legado de quê? Da genuína palavra de Deus. De anunciar a Cristo. Ele abre caminho. Abre caminho. Ele abre coração. Ele amolece coração. Entendeu, irmão? Eu não estou dizendo que durante uma pregação nós não devemos consolar, não. Claro que sim. Consolar, não é? Uma palavra de conforto, sim, tem que haver. Mas tem que falar de Cristo. Tem que falar do seu propósito da palavra. Devemos ter o equilíbrio. Devemos ter, né, uma palavra genuína cristocêntrica. Entendeu, irmãos? Vamos seguindo aí. Formação de valor. Isso aqui é muito bom. Formação de valor. Aonde eu queria chegar? Formação de valores. Olha aí, coisa maravilhosa. Pessoal, nós temos que correr no tempo, né? Tá um pouco... Vamos lá. A pregação é um importante instrumento para tornar a formação de uma consciência cristã. A guerra cultural travada nos últimos anos contra a fé cristã mostrou a necessidade de a igreja firmar cada vez mais os seus valores. Isso, contudo, só pode acontecer de forma eficaz por meio da formação de uma consciência cristã, fundamentalmente bíblica. Isso significa que a igreja precisa mostrar de forma bem didática sua forma de pensar, crer, agir, ou seja, é preciso definir seu compromisso, isto é, a sua visão de mundo, uma visão que seja diferente a da cultura secular. Esta, por sua vez, sempre se mostrou hostil ao povo de Deus. Do contrário, não seremos capazes de resistir à inversão de valores por ela disseminada. Meus irmãos,
Quem está em Cristo, nova... Vamos lá. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas, vamos lá, velhas se passaram. Eis que se faz tudo novo. Não é isso? Nós, como cristãos, como nascidos de novo, olha aí, como nascidos de novo, quais são os nossos valores? Quais são os nossos valores? Quais são os nossos valores? Nós que recebemos, prestem atenção, nós que recebemos a pregação genuína, nós que recebemos a palavra genuína, nós que nos alimentamos de forma genuína, então nós não vamos falar mal do outro, então nós não vamos enganar o outro, então nós não vamos estar mentindo, então nós não vamos defraudar alguém. Não é isso? Então, nós vamos tratar bem as nossas esposas, nossa esposa. Tratar bem a nossa esposa. Quando falo nossos corações, a gente não tem dois corações, tá, pessoal? Muitos de nós falamos isso e achamos ao nosso coração, porque só temos um, aí tem um, cada um tem o seu, né? Acabei de falar aqui, nossas esposas, não, é nossa esposa, porque só temos uma. A mesma coisa é coração, nosso coração. É normal a gente ouvir isso, eu não estou falando assim. Agora assim, agora eu procuro assim, quanto rim nós temos? O cara faz. Não, pai, não é nós dois. Nós dois, exatamente. Foi essa maneira aí que falou, deu de entender. Né? Nossa esposa, porque é minha, Falando por nós. nosso coração que só temos uma. Só temos um. Então, meus irmãos, então a palavra, ela é o quê? Ela é como se fosse um agente, fala agente, né? Mas um formadora. A palavra é formadora de valores cristãos, certo? Olha aí, a palavra, ela é formadora de valores cristãos. Como é que você recebe a palavra genuína e vai tratar mal sua esposa? Como é que você recebe a palavra genuína e vai educar seus filhos de uma forma que não é adequada aos valores cristãos? Então esses são os nossos valores. A formação de valores, ela vem como? Pela palavra. Os cultos que são colocados ali, são pregados, as pregações que são efetuadas ali, essas pregações que dão os nossos valores, a nossa essência como cristão. Nossa essência como cristão vem por meio da palavra. Nós não devemos esquecer. Somos confrontados a isso. Onde eu estava pensando assim, nós temos que ser super-homens, né? Não é verdade? É exigência de um lado, exigência de outro, exigência no trabalho, exigência... E por aí vai. Mas com alegria, com bom ânimo, nós respondemos, irmãos. Então, irmãos... Agora lá só falta 10. Então essa é a palavra, não é isso? A palavra. Existindo diante de uma cultura sem Deus. Jesus censurou seus discípulos chamando-os de geração perversa, porque viu agindo com incredulidade. A influência de uma cultura sem Deus havia atingido negativamente os que andavam com Jesus. Por sua vez, no Pentecostes, Pedro também exortou seus ouvintes a salvarem-se daquela geração perversa, né? Então isso aqui nós devemos enfrentar, né? Pela palavra de Deus. Devemos enfrentar uma cultura que vai na contramão dos valores cristãos. Vai na contramão dos valores cristãos, né? Diz assim, ele faz, por que eu não posso fazer? A mesma coisa vem na nossa mente. Em Deuteronômio 6, né, fala que nós devemos inculcar em nossos filhos
os valores cristãos, a palavra de Deus, né? Então devemos deixar um legado, devemos resistir pela palavra de Deus, irmãos. Certo, irmão? Né? Deuteronômio 6, ele é muito bom em relação a isso. Os valores de Deus devemos repassar para os nossos familiares, devemos falar dos valores cristãos a nossos irmãos, à igreja de maneira geral, né? Para resistir uma cultura que sempre é hostil e sempre será, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vosso entendimento. Como eu disse, isso aqui é uma continuidade da lição passada, Romanos 12, 1 e 2. Né? Não é isso, irmãos? Transformai-vos pela renovação de vosso entendimento. Ministério da Palavra e sua fundamentação. Deus deve ser cristocêntrico. A Bíblia diz que, descendo Filipe, na cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Atos 8:5. A pregação precisa ser cristocêntrica. Cristo é o centro da Bíblia, o centro da mensagem dos profetas, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Assim, o alvo da pregação é revelar Cristo. Apolo, muito bom. Apolo, por exemplo, era conhecido por sua eloquência e capacidade de mostrar que o Cristo prometido nas escrituras hebraicas era Jesus de Nazaré. É Apolo, né? Porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. São exemplos, irmãos, né? Atos 18, 28. Eu vou ler isso aqui. Vamos para a conclusão, professores. Exemplo de pregador. Diz assim, ó. Apolo, Atos 18, 28. Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. Ousadamente. Isso é para nós, tá? Pregar, falar de forma ousada. Quando Priscila e Áquila o ouviram falar, levantaram-se consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Então, pregar com ousadia a palavra genuína, anunciando a Cristo, é o que está sendo falado aqui. Então a nossa fundamentação, irmãos, é Cristo. Nossa fundamentação é Cristo. Deve ser bíblico. Vivemos em um tempo que a pregação em muitos espaços virou um modismo. Parece que temos pregadores em demasia, mas o que se passa por pregação, na maioria das vezes, não é, né? Muitos pregadores. Por isso que nós devemos lutar, né? Essa bandeira de que a pregação tem que ser genuína, uma pregação verdadeira, não é? Em cima disso eu vou dizer, para não esquecer, mas eu vou terminar de ler aqui. Na verdade são mensagens de autoajuda, com verniz de pregação. Olha aí. Mensagens de autoajuda com verniz de pregação. Então quer dizer que ela é passado um verniz para brilhar. O pregador muitas vezes ele está preocupado com o desempenho dele. Isso. Com como é que é a performance dele. E não anunciar a Cristo. Então a preocupação tem que ser o anúncio de Cristo. Não é? Vamos dizer assim, não é a sua eloquência, a sua performance, mas sim a voz profética, irmãos. A voz profética. Nós temos que ser voz proféticas, né? Porque senão, eu tenho que falar porque chega em mim eu falo, lembra na minha mente. Nós vamos para um culto onde não é falado Cristo,
falar do autoajuda. O que acontece? Nós nos inflamos. Que nem aquele boneco que falou aí. Boneco inflável lá. Aquele boneco de posto que fica lá assim. Né? Cheio de si. Fica cheio. Você é lindo, você é maravilhoso. Você pode. Você consegue. E aí, vai para casa. Aí, murcha, né? Murcha. Por quê? Porque não tem base sólida. Não tem a palavra que confronta, que muda comportamento, a palavra que transforma. A palavra que muda. Para você tem que mudar, tem que nascer de novo para que possa, né, conhecer a Cristo e Cristo mudar a sua vida. Entenderam, irmãos? Mas não. Se enche lá, fica um espetáculo, o que muitos de nós damos muito valor a isso. Muitos não, alguns de nós damos valor a isso, né? A sonhos, a contos, a milagres. Né? O maior milagre é alguém que se converte a Cristo. Isso sim é o maior milagre. Jesus Cristo deu vista a um cego, e este cego foi pecar e depois foi crucificado. Né? Adiantou? Não. O mais importante é a nossa salvação. Entendeu, irmãos? A ênfase está na performance, forma ou modo de exibir a temática a ser abordada. O objetivo quase sempre é financeiro. A doutrina do pecado, o apelo por uma vida separada do mundo e dedicada a Deus são esquecidos. É isso que confronta. Essa modalidade de pregação opõe-se ao verdadeiro Evangelho de Cristo. Vou repetir, essa modalidade de pregação opõe-se ao verdadeiro Evangelho de Cristo. É uma mensagem sem cruz. Na verdade, esse tipo de pregação glorifica os homens que são amantes de si mesmos. Né? Então, irmãos, nós devemos ter um púlpito forte, irmãos. Né? Um púlpito forte. Né? Se nós não pregarmos, nós não vamos fazer discípulos. Não vamos fazer discípulos. Eu já vi pastores que não valorizavam a escola dominical. Né? Não valorizavam. E a gente vê notícias depois dos anos, né, que não são muito boas. Então isso é fundamental. Lembra que eu falei? A igreja do Apocalipse? As 7 igrejas? Meus irmãos, nós temos um grande trabalho a fazer. A igreja que não tem escola dominical é a igreja fraca. Igreja fraca, né? Então, meus irmãos, nós temos um grande trabalho a fazer. O crente que não faz escola dominical é um crente fraco. E dá valor a isso aí, a experiência, aquele inflar no domingo, na segunda-feira, murchado, entendeu? Não tem base, não tem solidificação. Casa construída sobre areia. Sobre areia. Então devemos construir sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Não é isso, irmãos? Amém?